agradecendo a vossa presença aqui, a primeira coisa que nós queremos dizer, e estamos aqui as organizações sindicais que convocámos esta greve, aliás, como já tínhamos convocado outras ações e outras lutas em defesa dos objetivos que estão aqui neste momento em cima da mesa, e eu recordo que é de facto a recuperação do tempo de serviço do congelamento, é também a aposentação, porque faz parte do compromisso do Governo na tomada de medidas de combate ao envelhecimento da profissão. É ainda uma regularização dos horários de trabalho. Os horários de trabalho dos professores deveriam ter 35 horas, têm muito mais que isso, têm quase mais um terço desse tempo, e é um dos aspectos também que para muitos professores está no topo das suas reivindicações. E é ainda o combate à precariedade, sendo que aqui isto se joga com as questões dos concursos e com todas as injustiças e situações não normais que atravessam os concursos, e este ano já ainda não saíram as colocações, mas todos já vimos como é que a confusão foi instalada pelo Ministério durante o período de candidatura dos professores. Portanto, dizer que, evidentemente, e não vale a pena dizer outra coisa porque é verdade, que a questão do tempo de serviço é uma entre outras questões, ainda que neste momento seja a questão também mais mediatizada e provavelmente aquilo que está a fazer mexer mais os professores, precisamente pela forma como o Governo tem tentado, e ainda no fim de semana passado o Sr. Primeiro-Ministro tentou, manipular a opinião pública, dizer à opinião pública que não se comprometeu, que o compromisso que tem é com o descongelamento das carreiras. Não, tem esse, mas tem outro. Tem também, com os professores, o compromisso de recuperar o tempo de serviço. Que aquilo para que está mandatado pela Assembleia da República é para o descongelamento das carreiras. Não, está mandatado para isso, e também foi feita uma recomendação no sentido de recuperar todo o tempo de serviço, e mais, também a própria lei do orçamento manda que a negociação a existir seja apenas do prazo e do modo, na medida em que, relativamente ao tempo a recuperar, é clarinho que esse é o tempo todo. E, portanto, conversas como a que temos ouvido, que vai no sentido de dizer que os professores estão a ser intransigentes. Não estão. Os professores estão a ser apenas intransigentes na exigência de que o Governo cumpra aquilo a que está obrigado. Está obrigado porque gente de bem deve honrar a palavra que dá. Está obrigado porque há uma lei, a lei do orçamento, que manda que a negociação não incida sobre o tempo a recuperar, mas sobre as outras duas componentes, o prazo e o modo. E também, já agora, está obrigado, eu diria, já não num plano legal, mas sobretudo num plano político, porque a Assembleia da República assumiu, sem votos contra, a posição de que todo o tempo deve ser recuperado. E, portanto, é isto, é que é verdade, e dizer-vos a todos que aquelas que têm sido as afirmações do Sr. Ministro da Educação, aquelas que têm sido as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, aquelas que têm sido as afirmações da Sra. Ministra da Presidência e de tantos outros afetos ou ao Governo ou ao partido do Governo, criou nos professores uma indignação de tal ordem forte que hoje, primeiro dia de greve no âmbito deste pré-aviso, portanto, como se sabe, há turmas que já vêm da greve da semana anterior, mas neste início já generalizado, portanto, a todas as reuniões de avaliação, mais de 95% das reuniões de conselho de turma que deveriam ter sido realizadas, não se realizaram. O que é hoje absolutamente excepcional é haver uma escola onde se realizou uma reunião. Procurar no meio, há pouco tínhamos ali cerca de 300 reuniões já em levantamento, quando chegámos a cerca de 300 reuniões, tinham-se realizado até ali, naquele conjunto, 10. Portanto, para não exagerarmos, porque provavelmente até será superior o número, mais de 95% das reuniões para hoje convocadas não estão a ser realizadas. E dizer que
com uma participação dos professores que é fortíssima, de tal ordem que, como se sabe também, em muitos, eu diria na maioria dos conselhos de turma, a greve não está a ser feita, ou melhor, as reuniões não estão a ser inviabilizadas porque um professor ou dois, não importa, o que também poderia acontecer, não é por isso, irão fazer greve durante muitos dias. Não é porque o conselho de turma inteiro está a fazer greve, tendo, por isso, sido possível rodar e portanto, envolver todos os seus elementos nesta greve. E isso é extremamente importante, porque é uma resposta. Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que para todos nós, estamos aqui presentes o CIP, a ProOrdem, o SPLEU, o SPLIU, a FENPROF, a FNE, a ASPL, o SINAP, o CIPEB e o SINDEB. Eu acho que para nós, estando com os nossos colegas, estando nas escolas, estando a preparar esta greve, isto não surpreende, não surpreende nada. Este era o nível de participação que nós estávamos a contar. Era aquilo que nos chegava, era aquilo que os colegas nos diziam, era aquilo que nós percebemos que ia acontecer. Mas eu acho que o Ministério da Educação e o Governo não perceberam. E foi por isso que depois de mais de 50 mil professores na rua, no passado dia 19 de maio, veio o Sr. Ministro no dia 23 na Assembleia repetir o que tinha dito antes. Veio o Sr. Ministro mais tarde, no dia 4 de junho, nas reuniões com as organizações sindicais, repetir o que tinha feito antes. E pior ainda, o Sr. Ministro da Educação pode dizer que chantagem não faz parte do seu léxico. Mas faz parte da sua prática. Porque, na verdade, aquilo que foi dito nas reuniões com as organizações sindicais, por mais que uma vez, e houve 3 reuniões distintas onde isso se repetiu, foi que se as organizações sindicais não aceitassem 2 anos, 9 meses e 18 dias, o Governo retirava de cima da mesa aquela proposta. Podemos chamar-lhe outra coisa qualquer. Mas, enfim. E, portanto, e os professores sabem que assim foi. E sabem que o tempo não é negociável. Não vale a pena dizer que os sindicatos estão intransigentes. Não vale a pena dizer que os sindicatos dizem são 9 anos, 4 meses e 2 dias e nem menos 1 hora. Não vale a pena dizer nada disso. Porque nós não abrimos mão do tempo que os professores trabalharam. Isto não é um braço de ferro, Cundiá. Isto é uma questão da lei. Isto é uma posição da Assembleia. Isto é um compromisso do Governo. Não há da nossa parte nenhum braço de ferro. Por isso estamos disponíveis para discutir o prazo. Estamos disponíveis para discutir o modo. Estamos disponíveis para discutir a forma como os professores poderão, ou como poderá ter impacto no horário dos professores também, esta necessidade de atenuar a carga de trabalho, a sobrecarga de trabalho a que estão sujeitos. Estamos disponíveis para discutir o trabalho, o serviço que os professores mais antigos, há mais tempo na profissão, deverão ter nos últimos anos do seu serviço. Estamos disponíveis para encontrar formas que permitam uma aposentação, ainda que em regras próprias, em que haja uma situação qualquer distinta do que seria uma aposentação normal, antecipada, mas sem as penalizações que estão previstas para permitir que a profissão seja rejuvenescida. O que não estamos disponíveis é para ouvir dizer que nos últimos anos baixou o número de alunos nas escolas e aumentou o número de professores. E não se diga que isto aconteceu porque há 12 mil que estão de baixas e tiveram que ser substituídos por outros. Não vale a pena virem com conversas que tentam manipular a opinião pública e que não correspondem à verdade. E, portanto, os professores estão mesmo muito indignados. Eu diria, e penso que estamos todos de acordo, que o nível de indignação dos professores hoje é bem parecido, em algumas escolas até acima, daquele que tinham há 10 anos atrás, quando tão atacados e tão maltratados foram no tempo da ex-ministra Maria de Luz Rodrigues e do governo de José Sócrates, em que, de facto, os níveis de indignação foram fortíssimos, mas hoje isso existe. Porque o governo e o partido do governo, alguns dos seus dirigentes, estão a ser injustos para com os professores. Estão a desrespeitar os professores. E os professores hoje responderam de uma forma inequívoca. E nós, organizações sindicais de professores, saudamos daqui todos os professores que hoje decidiram lutar
e decidiram inviabilizar mais de 95% dos conselhos de turma. E foram milhares. Neste momento ainda nem temos o levantamento completo, porque as escolas secundárias, na sua grande maioria, só vão ter reuniões agora a partir da tarde. E, portanto, os níveis de reuniões não realizadas aumentaram com as primeiras reuniões da tarde. E, portanto, isso é extremamente importante que esteja a acontecer. E como o Governo não percebe, não compreende, não entende nada do que está a passar, porque quem não entende, porque é que os professores exigem e não abrem mão dos seus 9 anos, 4 meses e 2 dias, não entende nada. As pessoas estão apenas a querer que lhes seja reconhecido o trabalho que fizeram. Mais nada. Não são bonificações retroativos. Então, mas o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, e nós na última conferência de imprensa falámos disso, foi falar nos retroativos para a televisão. A seguir, e também devemos assinalar, veio no seu Facebook ou nas redes sociais pedir desculpa por ter falado de uma coisa que não era correta. E o Sr. Primeiro-Ministro veio falar disso outra vez no passado sábado ou na sexta-feira, lá quando é que falou, lá na Times Square. Quer dizer, não vale a pena tentarem manipular as pessoas, porque quanto mais procuram manipularem, maior é a indignação dos professores e mais são aqueles que se envolvem na luta. E, portanto, sejam respeitadores dos professores e tratem com justiça os professores. Como o Governo parece não entender isto, entendemos nós pedir reuniões a outras entidades. Aos partidos políticos, não aos grupos parlamentares, mas às direções políticas dos partidos políticos, nomeadamente aos seus secretários-gerais ou presidentes, consoante também o partido, que é a figura de topo do partido. Pedir reuniões, também urgentes, às confederações de pais e encarregados de educação. Pedir reunião ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, porque, afinal de contas, quem está a ser desrespeitado em todo este processo são os professores, as suas organizações sindicais e a Assembleia da República, porque quer a Lei do Orçamento, quer a Resolução número 1, são da Assembleia da República. Reafirmar que, a manter-se esta situação sem fim à vista, e independentemente do que à frente irei dizer, os sindicatos hoje aqui reunidos reafirmaram que, a manter-se esta situação, que em 14 de setembro, primeiro dia de aulas do próximo ano letivo, há greve de professores, e que em toda a semana do Dia Mundial do Professor, a primeira semana de outubro, que acaba no dia 5, portanto, dia 5 de outubro é o Dia Mundial do Professor, nos dias 1, 2, 3 e 4 de outubro, há greve dos professores, e que o Governo, a não respeitar o tempo de serviço dos professores, definitivamente não só estragou todo o final deste ano letivo, como estragou o próximo ano letivo. Ou seja, esta é uma luta que se vai prolongar no próximo ano letivo, porque nós não iremos dela desistir. Muitas têm sido as pressões que têm sido feitas sobre as escolas e os professores. Estamos a fazer um levantamento, temos já algumas situações absolutamente ilegais, iremos, a seu tempo, divulgá-las, torná-las públicas, mas, evidentemente, que são daquelas situações em que, tendo nós tido conhecimento já, a primeira coisa que fizemos, ou que estamos a fazer, é contactar os próprios diretores, e a segunda coisa será, confirmando-se ou mantendo-se a situação, então sim, iremos apresentar as queixas onde teremos que apresentar. Mas nem todos são iguais, como se sabe. E como nem todos são iguais, há um conjunto de diretores, vários em vários sítios, que já decidiram que o que não é legal não pode ser feito. E os procedimentos que a nota informativa do Ministério da Educação do dia 11 de julho, da DGEST, diz para as direções e para as pessoas fazerem, não são legais. É absolutamente ilegal exigir que um professor dê, seja a quem for, antes das reuniões de conselho de turma, e os elementos de avaliação, ou seja, a classificação que o aluno vai ter. Isto é ilegal. Aliás, como é ilegal o aluno ter a sua avaliação interna decidida sem ser no âmbito de um conselho de turma onde estão os professores todos. Isto é ilegal.
como é ilegal dizer que à terceira a reunião tem que se fazer. Isto nem se percebe onde é que se foi buscar. Não se percebe. Não está em lado nenhum. Diz para o ensino secundário, normativo, que é só no caso de ausências prolongadas é que a reunião se fará sem estar lá algum professor. Mas a ausência prolongada não é uma greve. Porque um professor que está numa greve não está em ausência prolongada, está em ausência naquele momento. Aliás, o professor pode entrar para o Conselho de Turma e no momento em que vai falar, dizer, a partir deste momento entrei em greve. E não é prolongado. Não é prolongado porque assim que acaba o Conselho de Turma, o professor pode deixar de estar em greve e já está na outra reunião normal no Conselho de Turma. Isto não é aplicável. Portanto, a ausência prolongada serão as faltas por falecimento de um familiar direto, as chamadas faltas por nojo, por doença, por parentalidade, por casamento, enfim, aquelas que são já de alguns dias, não vamos ficar à espera que o professor fique bom para fazer a reunião. Isso é diferente. Uma greve nunca é uma ausência prolongada, é uma ausência naquele momento. E, portanto, como nem todos os diretores acatam uma ordem, mesmo do superior hierárquico, em relação à qual já foi apresentada a queixa, como disse, em vários pontos do país já estão a reunir. Um que foi conhecido, uma dessas reuniões foi no Porto, com mais de 40 diretores, e a outra, como muitos dos senhores jornalistas já sabem, foi no Conselho de Almada, na chamada área AP12, em que os 13 diretores dessa área decidiram pedir um parecer jurídico independente e têm em seu poder esse parecer jurídico e hoje mesmo vão enviar à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares uma informação assinada por todos dizendo que não irão cumprir os procedimentos da nota informativa. Amanhã, às 11 da manhã, juntamente connosco, vários desses diretores da área do Conselho de Almada estarão connosco às 11 da manhã à porta da escola básica, da escola secundária com terceiro ciclo António Gedeão, portanto em Almada, portanto à porta da escola secundária com terceiro ciclo António Gedeão, em Almada, portanto na zona logo de entrada, e onde irão, para além de divulgar e, portanto, dar aos senhores jornalistas que estiverem presentes o parecer jurídico que têm, irão também divulgar aí a carta que enviaram e irão também dizer as suas razões, dando um sinal a todos os seus colegas, professores que são diretores no país, que de facto não se pode proceder de forma ilegal e que é isso que a nota informativa manda fazer. A começar logo numa coisa tão simples. Uma nota informativa é uma informação. Não se sobrepõe à lei, não substitui a lei, não faz de lei e não pode contrariar a lei. E, portanto, uma nota informativa não é uma ordem executiva, que é isso que estão sujeitos os diretores. E, portanto, lá estaremos amanhã, às 11 horas, para falar disso. Uma terceira questão, que é curiosíssima. O Governo está assustado. O Ministério da Educação está aflito. O Governo nunca pensou. Eles já não sabem o que fazer. Eles estão a perder a cabeça. Eu diria mesmo, e começam a tirar à volta, para onde calha, a disparar. E então, soubemos há pouco, estávamos aqui na reunião sentados, uma coisa que é extraordinária, estranha, espantosa. É que o mesmo Governo que considerou que uma greve realizada desde a semana passada e que continua a realizar-se esta semana e que se prolonga até ao final do mês, portanto até ao final do mês de junho, não tem serviços mínimos porque não estão em causa necessidades sociais imperteríveis. E o mesmo Governo que acha que até ao final de junho, que estamos em curso e que hoje vamos no dia 18, portanto, no primeiro dia em que as reuniões que estão aqui a ser canceladas são de todos os anos de escolaridade. E o mesmo Governo que até ao final do mês de junho, e eu repito, até ao final do mês de junho, toda esta semana, toda a próxima semana, não são necessidades sociais impertaríveis,
acha que a mesma greve, a continuar em julho, a partir do dia 2, são necessidades sociais impreteríveis. Isto é extraordinário. Ou seja, o que não é hoje necessidade social impreterível, nem a 18, nem a 19, nem a 20, nem a 21, nem a 22, nem a 25, nem a 26, nem a 27, nem a 28, nem a 29, a partir do dia 2, pode ser. E, portanto, não estão decretados nem convocados serviços mínimos, não estão, mas o Governo convocou para amanhã, às 15 horas, na DGAEP, uma reunião para, e eu quero ser correto, chegarmos a acordo quanto aos serviços mínimos. Nós queremos já dizer daqui, porque assim até antecipamos o que iremos dizer, é que não há mesmo acordo nenhum. Porque não há nada que não seja serviço, necessidade social impreterível hoje e possa ser daqui a 15 dias. E, portanto, aquilo que iremos lá fazer é dizer não há acordo, não há consenso. E o que os professores têm que fazer, e é isso que apelamos, é que para um governo que já não bastava querer pôr em causa o seu tempo de serviço, que já não bastava querer pôr em causa todos estes 9 anos, 4 meses e 2 dias que as pessoas trabalharam, quisesse também agora, a partir do mês de julho, pôr em causa o direito à greve. Se calhar os membros do governo estão preocupados, querem ir de férias. Não sei se é por isso, mas também isso não me parece que seja uma necessidade social impreterível que podem tirá-las noutra altura qualquer. Há uma coisa que nós sabemos, é que o serviço de avaliações claramente não é necessidade social impreterível porque não foi até hoje. E mais, porque também devemos dizê-lo. Eu, e penso que outros colegas que aqui estão na mesa, o Filipe de Paula, a Júlia e outros colegas, perguntámos à doutora Elda Moraes, foi com quem eu falei do gabinete do Sr. Ministro, na reunião do passado dia 4 de junho, portanto, dia em que reunimos com o Sr. Ministro, se as avaliações eram ou não eram abrangidas por serviços mínimos. E foi clara a resposta da senhora assessora do Sr. Ministro da Educação. Não são, porque não constituem necessidades sociais impreteríveis. Portanto, o que preocupa neste momento o Ministério da Educação e o Governo não é que haja aqui uma necessidade social impreterível que não é respeitada. O que preocupa é a dimensão desta greve, é a adesão dos professores. E podemos dizer, com toda a certeza, porque este é mais um fator de indignação dos professores, é que a greve que hoje anulou 95% dos conselhos de turma, amanhã vai ainda ser mais forte. Até porque muitas escolas que amanhã têm reuniões de conselho de turma, hoje não tiveram. Portanto, muitas das escolas secundárias, principalmente escolas apenas secundárias, hoje não houve qualquer reunião por causa do exame da manhã. E começam amanhã. E, portanto, amanhã vai aumentar. E não vale a pena o Governo vir com este tipo de ameaças, este tipo de pressão. Os professores não têm medo. Os professores não têm medo. Os professores exigem que respeitem o tempo de serviço que cumpriram. E é isso que irão fazer. E nem têm os professores, e eu concluo, e nem tem boa parte dos diretores, e isto para lembrar então amanhã, às 11 da manhã, junto a António Gedeão em Almada, precisamente a conferência de imprensa em que os senhores diretores daquele conselho irão divulgar aquele que é o parecer e aquela que é a sua posição. Portanto, isto não se resolve. Resolve-se. Isto não tem fim? Tem. É muito simples. O Governo que cumpra, honra a palavra, cumpra aquilo com que se comprometeu, respeite a lei e respeite também a Assembleia da República. Se o Governo fizer isto, que é honrar a palavra que deu, cumprir a lei, respeitar a Assembleia da República, o problema está resolvido. Porque a partir daí retomamos a negociação.
Agora, aqueles que disseram e já repetiram, e foram o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Primeiro-Ministro, que as negociações não foram suspensas, ou não estão interrompidas, ou não houve ruptura, aqueles que disseram que continuam disponíveis para negociar, esses não voltaram a fazer um contacto com as organizações sindicais para que regressássemos à mesa das negociações. E, como é evidente, não compete às organizações sindicais convocar o Sr. Ministro para uma reunião. Aliás, com certeza que se o fizéssemos, até seria tido como uma provocação, algo do género, e, portanto, não nos compete. Compete-nos dizer que, para nós, a luta não é um fim em si. Isto é, nós não estamos a lutar para dizer que estamos a anular reuniões de conselho de turma. Porque isto custa aos professores, e não é só a parte financeira. Custa porque tem que fazer reunião no outro dia, tem que lá ir mais um dia à escola, e alguns colegas, por terem reuniões durante mais dias, estão mais dias de longe de casa a ter que ficar lá nas suas escolas. E estão mais dias a terem que se deslocar de casa para a escola e de escola para casa, e alguns são centenas de quilómetros. Portanto, isto custa aos professores. Custa. Mas os professores têm uma dignidade e uma honra a defender e, portanto, fazem esse esforço. Agora, a luta não é um fim em si. Não estamos a lutar para dizer que estamos a lutar. Pronto, não há reuniões. Não. A luta, e chegámos a ela, é um meio de pressão sobre o Governo para que volte à mesa das negociações. Mas volte à mesa das negociações para negociar aquilo que a lei diz que tem que ser negociado. O prazo e o modo de recuperar o tempo de serviço, as questões da aposentação, as questões dos horários de trabalho e também, já agora, o grave problema da precariedade que afeta inúmeros professores, desde logo os nossos colegas das AEC, mas não só, também os que estão há muitos anos nas escolas em trabalho precário e que, portanto, têm que ter a sua situação resolvida rapidamente.